o meu bom dia vai para você que todos os dias está aqui fazendo companhia no nosso programa Tudo Posso e sempre com o melhor que você pode dar e principalmente a gente batendo um papo gostoso, levando informação, trocando receita, a sua companhia é que faz toda a diferença no nosso programa. E por falar em fazer a diferença, você já teve momentos onde você teve grandes perdas? Pois é, mas hoje a gente recebe a visita da autora do livro Driblando Perdas e Ganhando Asas. E quem sabe com essa história de vida você também pode ganhar asas. Na nossa culinária tem um bolo de fubá com goiabada e queijo imperdível. Imagina só, goiabada com queijo já é pra lá de bom. E ainda com bolinho de fubá, todo mundo junto, olha que mistura boa. Você não pode perder essa receita. E imagine só, tapioca. Gosta de tapioca? Agora, pensa que já existe tapioca gourmet, que é o que você vai conhecer e também poder se deliciar. E agora a gente vai falar de uma coisa que tem afetado, sim, muitas mulheres, que é a tensão pré-menstrual, a famosa TPM. É uma realidade presente na vida de 80% das mulheres que acabam tendo que enfrentar o grande desafio de passar pelo período sem sofrer tanto com suas possíveis consequências negativas. Muitas mulheres acabam aí projetando o descontrole hormonal nos seus hábitos diários ou também nas relações interpessoais. A TPM é um conjunto de sintomas físicos, comportamentais e de humor também, que dependendo do grau que ela se apresenta, pode sim causar diversos transtornos na vida pessoal, na vida profissional e social da mulher. Falando mais sobre esse tema, eu recebo a psicóloga e escritora doutora Marilene Simão. Tudo bem, doutora? Bom dia. Um prazer te receber no nosso programa também. Eu fico muito feliz, viu? Sou sua Obrigada, fã, que sim, bom. Em todas as suas áreas. Olha só que coisa boa, que bom. Agora, esse assunto da TPM é eterno, né? É eterno. As mulheres é incansável porque sempre a gente quer aprender mais e ver se tem solução para isso. Infelizmente, Sula, hoje tem aumentado muito os casos de TPM, principalmente nas adolescentes. Mesmo nas adolescentes? Mesmo nas adolescentes. O transtorno pré-menstrual, também denominado como transtorno disfórico menstrual, ele realmente é como diz o nome, ele é um transtorno, que ele causa um transtorno na vida da mulher que sente a TPM. Logicamente, não são todas, 80% sente num grau leve, moderado ou grave. Geralmente, as adolescentes, quando sentem a TPM, sofrem muito, porque às vezes a mãe não tem a TPM, embora ela seja genética, mas às vezes a mãe não tem e não entende o que está acontecendo com a filha. E junta também com o período da adolescência, que naturalmente é um período mais difícil, né? Até para essa compreensão. Eu confesso para você, como eu nunca tive, eu cheguei já até duvidar disso, né? A gente sabe, os médicos explicam, mas eu acho que se eu tivesse uma filha mulher, ela ia sofrer comigo como mãe. Exatamente por isso, deve haver esse conflito, porque, por exemplo, eu não passei por isso. Independente na adolescência, na fase adulta, já agora na fase madura, não sei o que é TPM. Que beleza. E aí eu falo assim, mas será que isso existe mesmo? Aí é o que os homens pensam, né? Ai, frescurinha. E não é bem assim. Não é? Não é bem assim, não. Ela apresenta a TPM, você pode ter sintomas físicos mais acentuados ou sintomas psicológicos mais acentuados. Os físicos são quais, por exemplo? Olha, físicos são vários. Cólica, muita cólica. Adolescente, primeira menstruação, tem muita cólica, geralmente. Ou mulheres de mais idade, quando começa a apresentar algum cisto, endometriose ou mioma, tem mais cólica. Então, junta isso com a TPM, com esses sintomas... Aí entra o emocional. Exatamente. O que de fato, para mim é curioso, porque assim, eu quero saber o que sente realmente. Irritação, muita irritação. O que a mulher conseguiu segurar e não verbalizar, por exemplo, 20 dias do mês... A partir do 20º dia, mais próximo ali da menstruação, 7 dias antes, ela vai colocar para fora. Aquilo vai sair, ela não vai ter controle. Ou seja, até numa situação corriqueira do dia a dia, que ela teria uma outra atitude, Isso. Ela vai brigar com... briga com o filho, briga com o marido, briga com ela mesma, briga com o espelho. Costuma dizer, pronto, falei, TPM, pronto, falei, mas alteração... pronto, falei, falei, TPM. Geralmente é na TPM, pronto, falei, segurei até agora, não deu... Essa alteração química que ocorre no período pré-menstrual,
ela não é fácil de suportar, tá? Essas alterações de hormônio, só quem sente é que sabe o que é. Junta isso com alguma mulher que já tem algum transtorno de base, uma anorexia, um transtorno de humor, uma depressão, qualquer que seja o transtorno, vai somar e vai complicar ainda mais a situação. Para os dois lados. Para os dois lados. Então eu recebo também no meu consultório muitos pacientes homens que vão exatamente para poder entender a mulher deles. Saber como lidar com essa situação. Porque o casamento sempre nessa época, ou noivado, namoro, sempre que vai chegando a TPM ou está no período da TPM, tende a balançar. Acontece uma crise, pode acontecer uma crise. Exatamente. Então, como psicóloga, o que eu sugiro a essas mulheres que sofrem de TPM? Primeiro, se você já tem consciência que a sua TPM está incontrolável, busque ajuda médica e psicológica. Na psicoterapia, você vai verbalizar tudo aquilo que você já sabe que você vem contendo para não eliminar aquilo na TPM, que pode causar um problema sério. Imagina, Sula, você com tantas funções que você tem na sua vida, pessoas que trabalham para você, chega na TPM, todo mundo fica com medo, com receio do que possa acontecer. Então, eu sugiro para essas pessoas, no teu caso você não tem esse problema, mas para quem tem, que tenha um acompanhamento, busque ajuda na psicologia. Exatamente. A terapia vai ajudar a entender esses conflitos, a entender a causa disso tudo. E até detectar, porque, por exemplo, tem gente que pode não perceber que está na TPM, acha, isso é normal. Ou seja, o pronto falei, né? Porque quem convive com o pronto falei, convive o primeiro mês, convive o segundo, ou seja, no seu trabalho, vamos dizer, você é a patroa, ou você mesmo que você seja funcionária, e de repente você perde o emprego porque pronto, falei. Exatamente. Perde o casamento, isso perde, pode acontecer. Né, vai buscar uma psicoterapia, verbalizar tudo isso que você já sabe que tem que reter, que não pode, tem verdades que não se diz. Assim como tem verdades que você tem que saber como dizer. E na TPM, nesse período frágil, você corre o risco de colocar aí teu emprego, suas amizades, seu casamento, numa situação difícil. Então, e que depois pode não ter nem retorno. Isso, geralmente, alguns casos não tem. Já falou, já foi lançado. O limite do pronto falei vai gerar uma consequência. Isso. Então, eu oriento as mães que já perceberam que as filhas têm a TPM, estão sofrendo com a TPM, que levem essas jovens numa psicoterapia, vai ajudar muito. O transtorno do humor vai ser controlado, esse humor. Se for preciso entrar com medicação, lógico que vendo o risco-benefício, a gente analisa tudo, encaminha para o psiquiatra, mas às vezes é necessário, Sula. Tem casos e casos. E nós estamos aqui falando de uma TPM que pode ser leve e moderada, mas pode ser também grave e afetar muito a vida dessa adolescente. E mulheres com mais idade que já sabem, que já conhecem como agem o seu sistema, a sua forma de agir com as pessoas nessa fase, se estiver causando algum transtorno, busque ajuda. E também converse com a sua ginecologista, porque o transtorno hormonal, ele tem que ser equilibrado. Você consegue ter um controle, porque, por exemplo, claro que toda mulher sabe prevenção. O seu ciclo, né? Então, ela já sabe os dias que pode acontecer esse mau humor, vamos dizer assim, esse mal-estar, esse desconforto. Ao invés dela ficar preocupada a data que ela vai marcar a reunião para não cair justo no dia da TPM, ela pode também já antecipar isso e começar uma psicoterapia para ter uma qualidade de vida melhor, porque a TPM realmente ela mexe muito com a questão da qualidade de vida. Não, inclusive, ou seja, os familiares. O marido que, de repente, tem uma mulher que já vem com isso há um período. Para lidar com os filhos, enfim. Isso. Os maridos hoje têm procurado ajuda? Têm procurado ajuda. Inclusive para aprender a lidar com a filha. Tem também muito no meu consultório. Porque a filha, naquele período, está realmente muito exaltada, muito eufórica, ou então o contrário. Ela entra no quarto, se isola e não quer sair de lá, só depois que menstrua. Tudo é muito preocupante. A TPM hoje, embora tenha muitas informações no Google, livros, é importante, principalmente, buscar ajuda com uma psicoterapia. Tá, como que eu recupero? Por exemplo, eu sou mãe e
como se fosse o meu caso, né, que não passei por isso, como que eu reconheço que é TPM? Até onde é o limite da mãe achar que está querendo chamar atenção, porque também existe isso nessa fase da adolescência. Acompanha né? o período de menstruação, acompanha esse período. Tá vendo que a jovem está para menstruar e ela muda completamente o comportamento dela, é TPM. Se aquilo se estende durante o mês todo, já é um outro tipo de caso associado a TPM, tá? Porque tem muitos casos, às vezes a adolescente, ela tá mostrando aí um transtorno bipolar, que está desenvolvendo, que está aparecendo, tá? Associado a TPM, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno do sono, por isso ela dorme demais de dia. Então, o importante é levar ao médico, levar a psicoterapia e poder fazer um diagnóstico de tudo isso. Porque aí você vai exatamente saber como conduzir essa situação. Como ajudar essa adolescente, como ajudar essa mãe e a mulher se e no caso da mãe, não só o marido, mas assim, os filhos de repente também terem acesso a essas informações para também saber como lidar com essa mãe, né? Porque já tem é uma coisa que a que família falam. inteira vai ser afetada, dependendo do comportamento que acontecer e é muito todos afetada. os meses. Por isso tem crianças hoje que falam de 5, 6 anos, minha mãe está na TPM. Então você vê que é um assunto já discutido dentro da família. Causa um transtorno, cria um ambiente hostil. Então o que a gente quer evitar com a psicoterapia é exatamente isso, Sula. Você se precaver, se prevenir ao mal que ela pode causar nas suas relações. Em todos os sentidos, quer dizer, no trabalho, vamos dizer, se tem uma professora que tem TPM, né? Acontece. Ela vai ter uma atitude diferente com esse aluno, vai cobrar mais, vai ficar mais brava. Então, isso vai afetar, né? Porque passa um mês, passa 2, passa 3. No ambiente de trabalho, então, a queixa é muito alta. Tem mulheres aí na liderança que não estão cuidando da TPM, causando um confronto, um conflito desnecessário com a equipe que lidera. E aí vai precisar de ajuda mesmo, até porque não consegue nem progredir, porque depois de um tempo, vamos dizer, começa uma reclamação aqui, outra ali, vai se afetar. E fica afetar, rotulada, né? Fica rotulada. Pode ser confundido isso com um quadro assim de transtorno de transtorno humor. bipolar? Pode. Por isso que eu falo sempre, procure verificar o período. Lógico que se for numa empresa, o RH vai dar conta disso, porque vai chegar até eles. Então, aí a própria mulher tem que conversar com o RH e explicar esse problema dela. Às vezes até na entrevista é questionado se a mulher sofre de tensão pré-menstrual e se ela tem feito o tratamento adequado, já na entrevista, para evitar esse tipo de problema. Porque hoje todo mundo, nessa concorrência, todo mundo quer mostrar produção, quer mostrar qualidade de serviço, não é, Sula? E o trabalho naturalmente já é estressante. Então, se você procure ajuda sim, procure um profissional que vai te ajudar. Né? Tem várias formas de ajudar. Eu trouxe de presente para você, eu falo sobre TPM. Emoções, situações e o que é melhor, gente, soluções. Né? Porque as emoções geram muitas coisas e causam algumas situações. E que bom que aqui a gente tem um caminho para encontrar a solução. Isso. Não é isso? Obrigada pelo carinho, doutora Marilene, olha que bacana. E espero que você também tenha aproveitado bastante esse papo. Se quiser tirar suas dúvidas, tem o contato da doutora também. Procure ajuda, sim, porque aí você vai ter qualidade de vida e sua família também. É isso? Isso. Obrigada. Eu que agradeço. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho você vai conhecer muito mais sobre uma história de vida que vale a pena você aí ter como exemplo, quem sabe mudar a sua história também.